Bom, vamos continuar a nossa aula discutindo características mecânicas do sistema respiratório, como é que a gente avalia e faz a translação clínica para esse conceito fisiológico, né? Então, à beira do leito, existem formas de nós mensurarmos essas características mecânicas. Para cálculo da complacência estática do sistema respiratório, nós utilizamos uma fórmula, que nada mais é do que variação de volume sobre variação de pressão, que vocês já viram que se refere à tangente da curva pressão-volume, sendo variação de volume o volume corrente e a variação de pressão, a pressão de platô, menos a PIP. Algumas informações importantes para vocês aqui. A primeira delas, para o cálculo da complacência que a gente avalia clinicamente, a gente mensura a pressão de platô na pausa curta, ou seja, de 0,2 a 0,5 segundos, e a PIP utilizada na fórmula é a PIP total, ou seja, se o paciente tiver alto PIP, esse valor de alto PIP é somado aqui, ok? A complacência, chamada quase com I, tá? Do latim, estática, usada muito em modelos experimentais, utiliza uma pausa expiratória, uma pausa inspiratória, desculpa, mais longa, em torno de 2 até 5 segundos. Por que a gente não usa isso clinicamente? Porque, normalmente, nós deixamos essa pausa ajustada no ventilador mecânico. E você não vai ter como colocar uma pausa longa ajustada no ventilador, senão o tempo inspiratório vai ficar muito longo. Será impossível, do ponto de vista fisiológico, manter o doente ventilando com pausas inspiratórias de 2 segundos, de 3 segundos. Seria uma pausa muito longa. Isso é completamente inviável. Além disso, quando a gente faz uma pausa rápida, eu tenho uma queda rápida, e aqui eu obtenho o valor da pressão de platô. E quando eu faço uma pausa muito longa, eu tenho esse fenômeno. E esse valor de pressão aqui, em situações de pulmões saudáveis, ele é um valor muito próximo, uma variação muito pequena. Agora, quando você tem um pulmão muito inflamado, com muito edema, com muito comprometimento do intertício, eu tenho uma queda mais significativa. A gente chama isso de essa queda mais lenta, provocada pelo fenômeno do Pendeluft, né, da redistribuição de gás pelo parênquima pulmonar, e isso é consequência da própria acomodação tecidual. Quando eu tenho muito edema pulmonar, muita inflamação pulmonar, eu tenho valores de queda entre a queda rápida e a queda mais lenta significativos, né? E aí, quando eu faço pausas mais longas, eu acabo enxergando melhor essa queda do delta P1, que a gente chama, do delta P2, de uma forma mais significativa. E o que isso aqui nos mostra? Isso aqui nos mostra
o quanto esse intertício pulmonar está comprometido. Muita gente interpreta isso aqui erradamente, né? Quando eu faço uma curva PV, uma curva pressão-tempo, e faço uma pausa rápida, eu tenho um fenômeno assim. E aí eu tenho a medida da pressão de platô, com isso eu tenho o valor da driving pressure, beleza. É o que a gente deixa ajustado ciclo a ciclo no ventilador. 0,2 a 0,5 segundos de pausa. Quando eu faço pausas mais longas em pacientes normais, pulmão normal, essa queda ela é uma queda pequena. Então, existe pouca diferença entre o valor medido no início e no final. Claro que vai dar diferença, um vai ser, sei lá, 16, o outro vai ser 15,2, 15,1, 14,8, vai ser um valor pequeno de diferença. Agora, quando eu tenho um doente com SARA, um doente com muito edema pulmonar, essa queda ela não é assim, pequena, ela é uma queda mais significativa. E aí, o valor medido aqui, ele é clinicamente relevante e diferente desse valor medido aqui. E aí, se eu uso esse valor para cálculo da driving pressure, eu posso subestimar e ter um valor de driving pressure menor do que o real, quando, na verdade, o valor seria um valor maior aqui e você poderia estar tendo uma interpretação equivocada. E por que acontece essa queda grande? Porque quando eu tenho muito líquido no intertício, eu faço essa pausa mais longa, existe uma redistribuição desse líquido. O processo de acomodação tecidual, o Pendeluft, ele é mais significativo e, consequentemente, geram maiores variações de pressão. Então, clinicamente, a gente faz pausa curta para o cálculo da complacência, da resistência, da driving pressure e etc. Pausas mais longas, eles me dão a complacência, entre aspas, quase estática e mostram para nós como está essa resistência tecidual. Como é que esse parênquima está do ponto de vista de agressão, de comprometimento. Quanto maior a diferença entre a pressão de platô medida na pausa rápida e a pressão medida na pausa longa, quanto maior for essa diferença, garantindo que não tem vazamento, maior será o dano intersticial. Ok? Beleza. Feito isso, eu tenho o valor da pressão de pico, que é a pressão motriz desse sistema, que é a pressão motriz desse sistema, que é a pressão elástica mais a pressão resistiva. Quando nós fazemos uma pausa, eu tenho uma queda rápida aqui. E se eu faço uma pausa, lembra do componente massa-mola? Se eu estou deslocando o bloco daqui para cá e ele para aqui, durante a fase de deslocamento eu tenho atrito. Quando eu paro, o meu atrito é igual a zero. Eu tenho um bloco parado. A minha resistência é igual a zero. A minha pressão resistiva, que é fluxo vezes resistência, vira zero. Por que vira zero? Porque o fluxo é zero. Se eu estou parado, eu não tenho fluxo de gás. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, eu tenho fluxo igual a zero, a pressão resistiva é anulada e sobra apenas o componente elástico. No último concurso da Polícia Militar,
aqui do Rio de Janeiro, numa das questões discursivas, a banca perguntava isso, né? Por que é necessária a pausa inspiratória para a mensuração da complacência, da pressão de distensão e etc. E qual é a justificativa da realização da pausa? E, na verdade, a realização da pausa é para eliminar o componente resistivo, para que eu tenha uma fotografia do componente elástico. Como está este componente elástico? É isso que eu quero saber quando eu faço a pausa no ventilador. A pressão de platô é a pressão de pico menos todo o componente resistivo que está aqui. Ó. Isso aqui, entre a linha pontilhada e a linha azul, isso aqui é o componente resistivo desse sistema. A linha pontilhada é a pressão alveolar. Ok? A linha azul é a soma do componente resistivo mais o componente elástico. Quando eu faço a pausa, fluxo igual a zero. Consequentemente, eu elimino qualquer componente resistivo. Ficou claro para vocês isso? Beleza. Dicas para vocês. Quando vocês forem avaliar isso, à beira do leito, o primeiro passo é verificar se há autopip. Segundo passo, garantir que a PMUSC, ou seja, a pressão muscular, é igual a zero. O doente tem que estar entregue ao ventilador. Eu não posso ter contração muscular, porque interfere diretamente nesses valores. Feito isso, pausa curta. Ok? São as premissas. Fiz a conta. Complacência tem unidade de volume sobre unidade de pressão. Então, é ml ou litro por centímetro de água. E a resistência? É variação de pressão sobre fluxo. Então, é centímetro de água dividido por litro por minuto ou litro por segundo. A unidade universal de complacência e resistência é litro por centímetro de água e centímetro de água barra litro barra segundo. Então, está fazendo a prova de título de especialista. Existe alguma pergunta sobre constante de tempo? Constante de tempo, ela é expressa em segundos. Logo, a complacência tem que ser calculada em litro por centímetro de água e a resistência em centímetro de água barra litro barra segundo. Porque constante de tempo é complacência vezes resistência. Beleza?
Então, muita gente confunde, usa complacência em ml, usa resistência usando o fluxo que está no ventilador. O fluxo que está no ventilador, ele é em litro por minuto. Você tem que converter para litro por segundo. Muita atenção. Se a banca não te der o valor da resistência do fluxo em litro por segundo, melhor dizendo, você vai precisar pegar o fluxo do ventilador e dividir por 60. Ok? Ficou claro, gente? Fala, Alex. Alex, perguntou algo? Momentinho. Vai lá, Alex. Com relação à PMUSC, é, Ah, então, é isso mesmo, tem que manter ela em zero, mas você tem não que necessariamente o garantir, paciente, você tem mas que não necessariamente o garantir que paciente o está paciente está curarizado, ele entregue. pode estar sedado, certo? Mas eu não quero calcular o valor. Tem como eu identificar ali no gráfico Tem, uma tem, práticazinha mais rápida, tem. Você tem como identificar de duas formas. certo? A primeira é se o disparo do ventilador está acontecendo a tempo. Como é que eu sei que está acontecendo a tempo, Alex? Certo, Mole, mole. Você vai pegar lá a frequência respiratória do doente que está ajustada no ventilador. Aí vai estar lá a frequência de 20. certo, Frequência de 20 determina um tempo de disparo, um tempo total de ciclo de 3 segundos. Ok? Por que 3? Porque é 20 incursões por minuto. Se um minuto tem 60 segundos, 60 dividido por 20, 3 segundos. Significa que, deste ponto até o próximo ciclo, esse ponto até esse tem que durar 3 segundos. Se isso estiver acontecendo, é porque o disparo está acontecendo a tempo. Beleza. Ainda com disparo a tempo, como é que eu sei que durante o doente não contraiu? Basta que eu tenha um comportamento linear dessa curva de fluxo. Se o doente, no meio do ciclo, ele apresentou uma sincronia de fluxo insuficiente por contração muscular, é sinal de que o doente assistiu à ventilação. Ah, Felipe, como é que eu sei se essa curvatura aqui é hiperdistensão ou é o doente contraindo? Você vai precisar olhar para o ventilador e para o doente. Existem ventiladores mecânicos que, quando o doente contrai, ele sinaliza. Ele sinaliza. Acende uma luz, indica que foi esforço do doente. Ou, se nada disso acontecer, vai precisar olhar para o doente e verificar se, aquele momento, há contração muscular visível do doente. Tá bom? Eu não preciso calcular a PMUSC fazendo pausa expiratória, tá? Ok, Alex? Oi, Alex. Beleza, beleza.
Então, nesse exemplo aqui, dessa imagem, eu tenho que a complacência é 500 ml dividido por 25, que daria 20 ml por centímetro de água, ou 0,02 litros por centímetro de água. Basta dividir isso aqui por 1.000. 1 litro tem 1.000 ml. Tá? A resistência, pressão de pico menos o platô dividido pelo fluxo, em litros por segundo, 10 centímetros de água barra litro barra segundo. Multiplicando isso vezes 10 centímetros de água barra litro barra segundo, eu corto centímetro de água com centímetro de água, litro com litro, sobra apenas segundo. 10 vezes 0,02 vai dar 0,2 segundos de constante de tempo. Beleza? Deu para entender, gente? Ok. Show de bola. Então, vamos lá. Essa mecânica ventilatória, eu posso calculá-la em modo V, como a gente mostrou anteriormente. Pressão de pico, pressão de platô na pausa rápida, fluxo. E aí eu calculo, primeiro, resistência. Pressão de pico menos a pressão de platô, dividido pelo fluxo. Esse fluxo em litros por segundo. 36 litros por minuto, basta dividir por 60, vai dar 0,6. Calculei a resistência, deu esse valor. Complacência, 400 dividido por 10, 40 ml por centímetro de água, ou 0,04 litros por centímetro de água. Beleza. Todo mundo pegou isso aqui. Analisando graficamente, eu gosto muito desse trabalho recente do Giacomo Bellani, onde eu posso ter uma compreensão apenas olhando o gráfico do ventilador. Quando eu olho a curva pressão-tempo e eu tenho uma subida grande, uma pressão de pico muito maior do que a pressão de platô, isso é claramente indicativo de aumento de resistência. Se eu tenho uma subida cuja pressão de pico é muito próxima da pressão de platô, a pressão de platô está alta, indica que eu tenho redução de complacência. E quando eu tenho tanto a pressão de pico alta, a pressão de platô alta também, mas essa diferença aqui ainda é grande, eu tenho pressão de pico muito alta, pressão de platô muito alta, mas ainda tenho diferença grande. Eu tenho as duas coisas. Um doente com resistência alta e complacência baixa. Isso aqui é muito comum no doente com obesidade mórbida, por exemplo. Ou no doente com asma que evoluiu para SARA. Que é aquele doente que tem um gráfico assim, ó. A pressão de pico está altona lá,
50, 60 centímetros de água. A pressão de platô tem uma diferença grande aqui, mas a pressão de platô está em 40. Eu estou com uma diferença aqui de 20, alta pra caramba, mas a pressão de platô está muito alta. Isso é compatível com doente que tem comprometimento de via aérea e tem complacência reduzida. Ficou claro para vocês isso? Sim ou não? Olha esse gráfico aqui, gente. Eu vou incluir um outro gráfico aqui. Vou incluir um slide aqui para ficar claro para vocês. Para a gente fazer um mapinha mental aqui, sem medo de ser feliz. Então, pressão de pico. Driving pressure. Doente com aumento de resistência. Asma. Doente com broncoespasmo. Aí eu tenho isso, ó. Essa diferença aqui é muito grande. Componente resistivo aumentado. Doente com SARA, com fibrose pulmonar idiopática, com doença pulmonar intersticial, tenho pressão de platô autona. E a pressão de pico normal. Ou alta, mas com uma diferença aqui pequena. E o doente então aqui eu tenho aumento da resistência. Aqui eu tenho diminuição da complacência. E aqui eu tenho diminuição da complacência
aumento da resistência. Vou ter isso, ó. Pressão de platô alta, pressão de pico alta e essa diferença aqui grande. Consequentemente, uma driving pressure aqui muito elevada. Ok? Só para não restar dúvidas. E eu posso avaliar a mecânica ventilatória desses pacientes em modos P. Doente, por exemplo, em modo pressão controlada. É feita a pausa inspiratória. Se esse fluxo chegar a zero, estiver em zero durante a pausa, o valor da pressão de platô é o próprio delta pressórico, acima da PIP. Então, se o doente está com pressão acima da PIP de 10 e uma PIP de 8, como esse exemplo, o doente vai ter a pressão de pico e a pressão de platô, nesse exemplo, em 18 centímetros de água. Ok? Se você identificou, fazendo uma pausa expiratória, que esse doente tem alto PIP e que a PIP total não é 8, é 10, você vai ter um valor de complacência calculado por volume dividido pela pressão de platô, que é 18, menos 10. O mesmo vale para o modo volume controlado, tá? E quando eu faço uma pausa inspiratória, eu tenho uma queda de pressão, isso pode acontecer. Eu vou pegar esse valor da queda menos a PIP para obtenção e cálculo da complacência. Então, dá para calcular a complacência em modo P? Dá. Entretanto, não são todos os ventiladores mecânicos que permitem que você faça pausa em modo P. Por exemplo, os ventiladores da Viases, de marca Vela, de nome Vela, se você apertar pausa INS em modo PCV ou PSV, ele não faz. Então, como é que a gente faz nesses ventiladores? Eu congelo a tela e venho com o cursor no ponto que o fluxo é zero. Eu vejo qual é a pressão mensurada naquele ponto. Aquilo ali é a pressão de platô. Tá? Se o teu ventilador faz pausa, não tem problema. Tá? E aí você vai pegar durante a pausa, quando o fluxo for zero. Fez a pausa, o fluxo vai chegar a zero. Você vai pegar um valor aqui, vai vir com o cursor e vai pegar o valor de pressão aqui, que é a pressão de platô. Isso aqui, menos a PIP total, é o valor da driving pressure do doente. Então, para não restar dúvida, eu posso calcular a mecânica em modo P? Pode. Mas o padrão ouro é feito em modo V. Por quê? Embora eu consiga calcular a complacência em modo P, eu não tenho como calcular resistência em modo P. Em modo P,
Eu só tenho como avaliar a resistência de forma qualitativa e não quantitativa. Ok? Eu tenho como saber se a resistência está alta em modo P? Tenho. Mas não por valor matemático, e sim por forma da curva de fluxo. Então, em modo P, eu só consigo calcular a complacência. Resistência eu não consigo, constante de tempo eu não consigo. Ok, gente? Ficou claro? Fala, Alex. Professor Felipe, tem alguns aparelhos que a gente faz e calcula, faz a pauta. Nós temos aqui um IX5, que é um exemplo que faz. Tem outros que fazem também. Uma vez eu comparei pressão e volume. Aí, em várias ocasiões, deu uma diferença. Dá para a gente confiar ou não? Não é tão fidedigno assim. Se o A doente, diferença foi assim, a Alex, diferença de 8, de 10, uns de Alex, 5. se o doente tiver entregue, a expectativa é que a diferença seja mínima. Agora, se o doente estiver entrando, não. Por quê? Porque em modo P, o esforço muscular do doente aumenta o volume corrente. E aí você vai ter valores diferentes. Se você pegar dois doentes, A e B, situação hipotética absurda, tá? Os dois com o mesmo volume corrente, 500. Em VCV e em PCV, com a mesma pressão de platô e a PIP, você vai encontrar o mesmo valor. Entendi. Tá? Então, o interessante seria ver se fazer aquela mesma observação anterior Sim, com relação a sim, PMUSC, se tem ação muscular, se o paciente está sim, entrando, para você realizar, né? sim. Aí, eu não sei se você vai falar, porque eu não vou poder ficar até o final da aula, eu vou ver essa aula depois, né, da plataforma. Se dá para calcular no modo PSV, como é que a gente calcula? A mesma coisa que em modo pressão controlada. O problema, Alex, é que em modo PSV a pressão muscular sempre é diferente de zero. Então, o valor de volume corrente vai variar. Então, não é um valor fidedigno. Porque se no ciclo que você fez, ele fez uma contração pequena, ele gerou um volume. Se ele fizer uma contração maior no próximo ciclo, ele vai gerar um valor de volume corrente maior. E não necessariamente é porque melhorou a mecânica ou piorou a mecânica, entendeu? A pergunta que você me fez é se dá para calcular. Calcular dá. Usufruir dessa informação para tomada de decisão clínica, não. Em relação à complacência, tá? Driving pressure você consegue, porque isso não muda. O volume corrente muda. Então, o cálculo de complacência vai mudar. O numerador da fração complacência é volume sobre driving pressure. A driving pressure eu consigo calcular. A driving pressure eu consigo saber. Como o volume corrente vai mudar, o numerador muda, o resultado vai mudar. Mas esse valor aqui eu consigo saber. O que é WI, Alex? O que é o WI? É o índice de Nemer, o índice integrativo de desmame?
Ah, tá. Então, o índice de Nemer. É, eu, o Sérgio, que criou esse índice, ele trabalha comigo na polícia, tá? Ele é o rotina lá do CTI, eu sou o chefe dele lá. Eu tenho quebra-pau com ele pra caramba por isso. O que que ele recomenda durante o cálculo do IWI? Que o doente volte para modo V para calcular a complacência em modo V. O IWI, para quem não sabe, a gente ainda vai, essa aula vai ser na aula de desmame, mas como o Alex perguntou, o IWI é o índice integrativo de desmame. Ele é saturação vezes complacência dividido pelo índice de Tobin, que é frequência respiratória dividido pelo volume corrente em litros. Esse valor de complacência aqui, o Sérgio manda voltar o doente para modo V para calcular. E eu sempre pergunto para ele, Sérgio, o doente está ventilando em PFV, você quer predizer o desmame dele. Quando você volta o doente para modo controlado, ele vai estar contraindo a musculatura. Como é que você vai calcular a mecânica? Aí ele fala assim, não, a gente hiperventila o doente e o doente se entrega no VCV. Aí eu falo para ele, mas Sérgio, se você hiperventilar o doente e o doente se entregar, será que durante esse processo eu não altero as características mecânicas do doente? Talvez sim. Então é uma situação complexa, né? Porque o cálculo da complacência vai ser feito em modo V, controlado, só que o paciente está naquele momento ventilando espontaneamente. Então, é um problema, tá? Embora esse índice dele tenha sido testado já em diversos países do mundo e todos encontraram resultados bastante promissores, até melhores do que o do Sérgio, tá? Que diz que um IWI com valores menores do que 25 é um bom preditor. Desculpa. Um IWI com valores maiores do que 25 é um bom preditor de desmame. Ok? Deu para entender? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cristiane, eu vi uma questão onde pedia a complacência e o valor da pressão de platô, retratada no exemplo, tinha um valor com pausa curta e um valor com pausa longa. Eu teria que ver a questão, Cristiane. Eu teria que ver a questão para saber o que estava perguntando. Se era complacência efetiva ou quase estática, para eu poder entender. Se for complacência quase estática, depende da banca. Se for uma prova da Sobrafir, vai ser com tempo de pausa curto. Tá? Porque não se usa clinicamente o valor da pausa longa. Tá? Eu precisaria olhar a questão. Se você tiver aí, conseguir pegar ela aí você me manda, eu compartilho aqui na tela. Oi, alguém perguntou, Fernanda, o que você quer que eu repita? Renata, Garrido, o que vocês querem que eu repita? Não tinha visto a mensagem, desculpa. Tá bom. Eu vi que a Fernanda e a Renata pediram para eu repetir, mas eu já não sei o que eu tenho que repetir. Já deu certo? Então beleza. Fernanda, se tiver ficado dúvida... tá, show. Obrigado. Então, seguimos. Bom, separando agora essas propriedades elásticas de pulmão e parede torácica, vamos em frente. Essas propriedades elásticas de pulmão, elas se referem a forças de retração.
que é a força que tende a fazer os pulmões retornarem ao seu volume mínimo inicial. E esses fatores dependem do arranjo geométrico do tecido e do surfactante. A gente já falou da hipótese de Scarpelli, tá? Bom, o arranjo geométrico do tecido, ele é muito, muito elegante em explicar. E por que isso, né? Por que a gente fala do arranjo geométrico do tecido? Porque o sistema respiratório, as células que compõem o tecido pulmonar, elas estão apoiadas em um intertício pulmonar que é explicado por esse modelo, chamado modelo de Weibel. Esse modelo de Weibel, deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui dele, para ficar melhor. Acho que aqui eu não tenho. Mas esse modelo de Weibel diz o seguinte: eu tenho toda uma armação, entre aspas, aonde esse tecido pulmonar ele é apoiado. Durante o processo de deformação, esse septo alveolar, essas estruturas justapostas aqui, elas precisam abrir durante a inspiração. As forças necessárias para isso são muito grandes. Na expiração, eu tenho já essa estrutura favorável a esse retorno ali. O trilho anatômico, a estrutura de armação já está ali. E os alvéolos acabam voltando naquele sentido. Isso explica o porquê que esse arranjo tecidual favorece esse desenvolvimento de esterese e favorece o recolhimento elástico, a retração pulmonar. Quando você tem disfunções pulmonares que alteram esse intertício, seja por líquido no intertício, seja por processo inflamatório, eu tenho um arranjo tecidual que não é um arranjo normal. Por isso que existe um risco aumentado de vile, de lesão pulmonar nessas condições. Porque eu tenho estruturas alveolares que estão com características geométricas distintas. E quando você submete essas estruturas a uma mesma força, elas vão reagir de forma diferente. E, consequentemente, há risco aumentado de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Um pulmão normal, submetido a uma pressão alta, ele tem um determinado risco de lesão. Um pulmão inflamado, heterogêneo, com uma mesma pressão, ele distribui essa energia pelo parênquima de forma diferente. Olha esses desenhos aqui. Eu tenho aqui um desenho de um pulmão saudável. Se eu aumento as pressões aqui, os volumes aqui, eu vou distribuir essa energia quase que uniformemente no parênquima pulmonar. Quando eu faço isso em estruturas alveolares que têm características geométricas diferentes, os alvéolos têm formas diferentes, eles vão receber essa energia de forma diferente. Olha como aqui eu tenho uma determinada característica alveolar e aqui no meio eu tenho outra. O próprio desenho mostra isso. Quando eu submeto eles a uma mesma energia, essa energia age nessas unidades alveolares de forma diferente. A gente chama isso de stress
razors, que são zonas amplificadoras de estresse, porque eu tenho estruturas alveolares que não têm a mesma geometria espacial e, ao receber uma mesma carga, elas reagem de forma diferente àquela carga imposta. E se eu tenho áreas de colapso entre alvéolos abertos, eu vou ter zonas amplificadoras de estresse. Naquela região ali, aquela energia provocará mais dano do que no alvéolo aberto que está do lado. Ficou claro para vocês isso? Beleza. Olá, Tatá, tá aí? Boa tarde. O outro papel importante para as propriedades elásticas dos pulmões é o papel provocado, desempenhado pelo surfactante. O surfactante é um produto sintetizado pelo pneumócito do tipo 2, rico em um fosfolipídio chamado dipalmitoil, fosfatidil, colina. Esse nome esdrúxulo, dipalmitoil fosfatidilcolina, é o principal fosfolipídio que compõe o surfactante, cujo papel é reduzir a tensão superficial nos alvéolos. Os alvéolos são recobertos de líquido esse que tem forças de atração entre eles. As moléculas de água, elas têm forças de atração entre elas, chamada pontes de hidrogênio. São ligações químicas muito fortes e que atraem as moléculas da água, uma em direção à outra, e aumenta o risco dessas moléculas se atraindo entre si, colabarem este alvéolo no final da expiração. O que esse surfactante faz? Como ele tem um fosfolipídio, e esse fosfolipídio ele é hidrofóbico, ele repele água, ele afasta as moléculas da água. E, ao afastar as moléculas da água, reduzem a tensão superficial. Um exemplo claro disso é o que acontece quando você mistura detergente em um meio lipídico. Por exemplo, você bota todo mundo já fez isso, ou muitas pessoas já fizeram isso no ensino médio, na escola. Você pega um copo, bota óleo de cozinha ou azeite, e aí você coloca uma rolha de cortiça, dessas de vinho em cima. A rolha fica lá boiando. Aí você pega esse mesmo copo, coloca uma quantidade absurda de detergente, enche ele de detergente e mistura ali ele. E bota novamente a mesma rolha, a rolha afunda. Por que isso acontece? Porque quando você coloca o detergente, você afasta as moléculas do azeite, do óleo. A tensão superficial despenca
e aí aquela cortiça que antes boiava, ela passa a afundar, porque as moléculas do óleo, do azeite, estão afastadas entre si. Ok? Então, o papel do surfactante é reduzir a tensão superficial no alvéolo. Além disso, as moléculas do surfactante, elas recobrem o alvéolo. Elas ficam aqui, ó. E o líquido está aqui. Um dos papéis do surfactante é impedir que esse líquido saia do alvéolo e venha para o interstício. O segundo papel mais importante do surfactante, além de diminuir a tensão superficial, é a prevenção de edema pulmonar. Porque se não houvesse surfactante, todo esse líquido que fica condensado na superfície do alvéolo extravasaria para o interstício e, consequentemente, aumentaria o risco de formação de edema. Então, o surfactante, além de manter o alvéolo aberto, além de manter essa estrutura aberta, reduzindo a tensão superficial, o surfactante previne a formação de edema. Edema esse que aconteceria se não existisse o surfactante. Ok? O surfactante, então, é produzido pelo pneumócito do tipo 2, tem a função de reduzir a tensão superficial do alvéolo e colabora prevenindo a formação de edema intersticial. Ok? Beleza. Se eu tenho um alvéolo repleto de líquido, eu não tenho tensão superficial. Esse pulmão só tem líquido ali. Ele não tem o que fechar, o pulmão já está fechado, entre aspas, né? Está cheio de líquido dentro. Pulmões aqui normais, com uma área de esterese bastante significativa, e um doente com complacência muito reduzida, exemplo, um doente com doença pulmonar intersticial, um doente com SARA, que ele tem uma elastância tão alta que a tensão superficial fica alta demais. E o alvéolo colaba, mesmo em presença de surfactante. Embora na SARA a gente tenha inativação do surfactante no mecanismo fisiopatológico da doença, mas existem outras condições onde eu não tenho comprometimento no surfactante, ainda assim eu tenho colapso alveolar, porque eu tenho tensões superficiais muito altas, uma elastância muito alta, uma força para fechar esse alvéolo muito grande. Ok? Deu para entender, gente? Beleza. Falando um pouquinho agora das propriedades elásticas de parede, lembra, sistema respiratório é pulmão mais parede torácica. Parede torácica, tórax mais abdômen. E essa união aqui, feita pelo componente pleural. Em geral, a pressão pleural, em média, é menos 5 centímetros de água. A pressão pleural sempre é negativa. Por que é negativa, Luiz Felipe?
porque eu tenho líquido pleural. Eu não tenho ar nas pleuras. Se eu tenho líquido pleural e não tenho ar, eu tenho pressão subatmosférica. Tenho pressão menor do que zero. Tenho vácuo. E ali a gente tem o líquido pleural preenchendo todo esse folheto pleural. Quando a pressão pleural se torna positiva, ela se torna positiva nas doenças pleurais. Aqui na imagem, por exemplo, a gente tem um pneumotórax. O pneumotórax, ele é entrada de ar na cavidade pleural. Essa entrada de ar na cavidade pleural faz com que a pressão pleural fique positiva. E, ao ficar positiva, colaba o alvéolo e desloca esse alvéolo contralateralmente. Isso acontece não só no pneumotórax, isso acontece no pneumotórax, isso acontece no hemotórax, quando eu tenho sangue na cavidade pleural, isso acontece no hidrotórax, quando eu tenho presença de pneumotórax com espaço hidroaéreo, com líquido. Isso acontece no derrame pleural volumoso, isso acontece no empiema volumoso, isso acontece no quilotórax, que é a presença de linfa, muito comum na doença oncológica, de forma volumosa, que a pressão pleural se torna positiva. É claro que, quando eu tenho alguma fístula aqui, principalmente por traumatismo externo, por lesão externa, eu tenho entrada de ar grande por aqui e uma variação súbita de pressão. E aí o pneumotórax acaba tendo um risco maior de complicação hemodinâmica, porque esse pneumotórax pode virar um pneumotórax hipertensivo, que é uma emergência médica gravíssima, a taxa de mortalidade é acima de 95%, porque eu tenho grave instabilidade hemodinâmica quando eu tenho pneumotórax hipertensivo. Tá? Bom, falando um pouquinho das propriedades resistivas do sistema, resistência do sistema respiratório é pressão resistiva dividido pelo fluxo. O que é pressão resistiva, Felipe? Pressão de pico menos a pressão de platô. Isso aqui dividido pelo fluxo. Essa resistência do sistema respiratório, ela é basicamente determinada pela resistência de vias aéreas, e aí eu tenho vias aéreas anatômicas, né, do doente, mais vias aéreas artificiais que esse doente tenha, que interferem nesse componente, mais uma resistência de parede torácica. Lembrando que esse componente resistivo, ele só aparece em situação dinâmica, durante movimento. Corpo parado não sofre atrito. Se você está parado, não tem atrito. Ok? Bom, entendendo que essas propriedades resistivas, elas são resistência de vias aéreas, mais resistência de parede torácica, a resistência de vias aéreas, elas são influenciadas por vários fatores. E aí, muito importante, muito, que é muito comum de cair em
concursos, muito comum de cair na prova de título de especialista, fatores que influenciam a resistência do sistema respiratório, em especial a resistência de vias aéreas. Geometria da árvore brônquica, já vou explicar, volume pulmonar, complacência de vias aéreas e viscosidade e densidade do gás. Como assim, Felipe? Vamos lá. Passo a passo. Toda a calma do mundo. Se eu tenho muita bifurcação na minha via aérea, eu gero turbilhonamento desse fluxo de gás. Fluxo turbilhonado aumenta a resistência. Logo, nas regiões mais proximais, brônquios pontes, brônquios lobares, brônquios segmentares, onde eu tenho mais turbilhonamento de fluxo, eu tenho maior componente resistivo. Presença de secreção no tubo orotraqueal altera muito a resistência. Por quê? Porque eu tenho todo o fluxo de gás passando por aqui e ele acaba turbilhonando aqui dentro. E ele aumenta muito a resistência. Volume pulmonar. Quando eu tenho um pulmão vazio e o ar começa a entrar, eu tenho maior resistência aqui. Porque enquanto o pulmão está abrindo, ele está gerando turbilhonamento de fluxo e ele está sobre fluxo alto. À medida que esse pulmão expande, o meu fluxo despenca. A minha resistência, ela se torna nula. A pressão resistiva, ela é fluxo vezes resistência. Se o meu fluxo é perto de zero, a minha pressão resistiva vai ser zero ou próximo de zero. Então, quanto maior o volume pulmonar, menor a resistência. Complacência de vias aéreas. Uma via aérea plégica, entre aspas, muito comum na doença pulmonar crônica, na asma crônica, na bronquiectasia, na fibrose cística. A via aérea nossa, minha, do Alex, da Thaís, da Cássia, da Renata, quando a gente inspira, a nossa via aérea dilata. A musculatura lisa, peribrônquica, relaxa e a via aérea dilata, diminuindo a resistência. Quando eu tenho uma via aérea com baixa complacência, durante a entrada do ar, a via aérea não varia de tamanho, de forma importante. E isso aumenta muito a resistência. Então, se a complacência de vias aéreas está reduzida, se a complacência de vias aéreas está reduzida, maior será a resistência. Ok? E, por fim, viscosidade e densidade do gás. Todo mundo aqui já foi criança ou já foi para alguma festa, alguma coisa onde limites foram ultrapassados, para ser eufêmico, e você vai, brinca com aqueles balões de gás hélio, puxa gás hélio na boca, e aí fica falando assim com a voz fininha, igual o Pato Donald.
Por que isso acontece? Porque o hélio ele é muito menos denso do que o oxigênio. E aí, como a densidade é menor, a viscosidade do gás é menor, ele vibra menos a corda vocal. Ok? Levando em consideração que o doente em ventilação mecânica, na esmagadora maioria das vezes, ele vai estar com uma mistura de oxigênio com ar comprimido, são características próprias da atmosfera com um pouco mais de oxigênio, eu vou ter viscosidade e densidade muito semelhante. Isso muda quando você usa, por exemplo, uma mistura de hélio e oxigênio. A gente chama de heliox. Isso é usado em ambulatório para redução de resistência, para aumento da tolerância ao exercício. Isso tem até trabalhos testando isso em UTI, no intuito de reduzir resistência, porque o hélio é muito menos denso do que o oxigênio, o nitrogênio. Mas em situações corriqueiras, o doente vai estar ventilado com oxigênio e ar comprimido. Logo, o que mais vai influenciar a resistência é complacência de via aérea, é a própria geometria da árvore brônquica e o grau de turbilhonamento dessa estrutura e o volume pulmonar. Ok? Deu para entender? Deu, gente? Show. Show de bola. Em relação à geometria da árvore brônquica, eu disse para vocês, né? Quanto mais turbilhonado for esse fluxo, maior a resistência. Um outro fator que influencia muito é o diâmetro dessa via aérea. Isso é explicado por uma lei chamada Lei de Hagen-Poiseuille, que diz o seguinte: se o fluxo é o mesmo, se eu tenho o mesmo fluxo e mesmo gás, eu tenho a mesma viscosidade e densidade do gás, o mesmo fluxo, e se eu estou analisando o mesmo doente, então ele tem o mesmo comprimento de via aérea, o que vai influenciar de fato a resistência é o diâmetro dessa via aérea. Reparem que o raio da via aérea ele está no denominador elevado à quarta potência. É ele vezes ele, vezes ele, vezes ele. Ah, o comprimento da via aérea interfere? Interfere. Mas o que muda mesmo é o raio. Todo mundo fala assim: ah, vamos traqueostomizar o doente porque a resistência diminui. Se você botar uma traqueostomia número 8 e antes ele estava entubado, com tubo 9, ao traqueostomizar o doente, botar uma cânula 8, você vai estar aumentando a resistência, não diminuindo. Porque, embora ela seja muito menor, o que mais influencia é o raio, é o diâmetro da via aérea, e não o comprimento. Ok? Antigamente, vocês estavam brincando de Barbie,
estavam fazendo, brincando, sei lá, de outro dia. E antigamente a gente cortava o tubo do doente no intuito de diminuir a resistência. Deixava o tubo curtinho. Ah, o paciente tem resistência aumentada, vamos cortar o tubo. Isso não faz efeito nenhum. Porque o que influencia, de fato, a resistência não é o comprimento, é o raio. Claro, se eu pegar um tubo 8,5, um TOT 8,5 e uma traqueostomia 8,5, a traqueostomia 8,5 vai ter menor resistência, porque o comprimento dela é menor. Mas vai ser menor, gente, a resistência. Aliás, a resistência vai ser menor porque o meu comprimento é menor, só que vai ser menor de forma bastante sutil. Quando eu comparar isso com o TOT, vai ser menor? Vai. Agora, o que influencia mais, de forma mais forte, não é o tamanho da via aérea artificial, e sim o diâmetro dessa via aérea. Por isso que o ideal é que, durante a intubação, a gente encoraja a equipe médica a botar o maior tubo que for capaz de caber naquela via aérea. Ok? Neste caso, o tamanho do tubo faz diferença na assistência que você vai dar, o diâmetro, né, do tubo. Então, o doente vai ser intubado. Olhe o doente, avalie o doente, verifique se não é possível conversar com a equipe médica para tentar botar o tubo mais largo que for possível colocar. Claro que se é uma pessoa pequenininha, não vai caber um tubo 9. Mas, às vezes, é uma pessoa que é grande, que comportaria um tubo 9, é uma intubação fácil e é intubado com tubo 8, com tubo 7,5. Porque, para quem está fazendo o procedimento, quanto mais fino for o tubo, mais fácil para ele é de colocar. O procedimento se torna mais fácil, mas as consequências disso para o doente não serão boas. Então, vamos encorajar, durante aquela conversa ali, onde o doente vai ser intubado, a tentar colocar o maior tubo possível, para que a gente garanta uma assistência melhor para o doente. Ok? Ainda falando da geometria da árvore brônquica, muita atenção com esse slide, tá? Muita atenção com esse slide. Isso aqui vai cair na prova de título de especialista desse ano. Ah, como é que você sabe? Eu sei porque sempre cai, de uma forma ou de outra. O que significa? O que ele quer dizer com essa imagem? Tá? Que a resistência proximal ela aumenta. Na região de traqueia, brônquios fontes, a resistência é alta. À medida que eu vou ramificando essas vias aéreas, a minha resistência despenca e, a partir de bronquilo terminal, depois bronquilo respiratório, depois alvéolo, ela se torna nula.
Prestem atenção aqui, porque é muito comum a seguinte situação. O paciente que precisa de conduta desobstrutiva, de conduta de remoção de secreção, a resistência dele está alta ou baixa? A resistência do doente que precisa de conduta de reexpansão, ela está alta? Uma pergunta. Vocês estão respondendo alta, porque eu fiz a pergunta de propósito. Mas a resposta é não. Sabe por que não, gente? Porque quem é o paciente que precisa de condutas de remoção de secreção? É o paciente que tem secreção aqui, ó. Porque o doente que está com secreção aqui, basta aspirar. E a aspiração não é conduta de remoção de secreção, não é conduta desobstrutiva. A aspiração é um procedimento técnico de retirada da secreção. Basta aspirar. O doente que precisa de manobra, zip, de bag squeezing, para quem gosta de fazer, para quem faz hiperinsuflação com ventilador mecânico, para quem combina técnicas. É para o doente que tem secreção na pequena via aérea e nos espaços aéreos distais. Só que nesse local a resistência é nula. Ela é desprezível. Então, o doente pode estar encharcado de secreção na periferia. Nada vai acontecer com a resistência, porque a resistência aqui é nula. Quando você faz condutas de remoção e você desloca a secreção daqui para cá, o resultado de eficácia da conduta, você quer saber se a conduta deu certo? Olha para a resistência. Ela tem que aumentar. Se você tinha uma resistência lá total de 10 centímetros de água, barra litro, barra segundo. O doente está com a troca pior, você está auscultando, está cheio de secreção aqui na periferia, o doente está crepitando, tem área de atelectasia obstrutiva, você vai lá e faz condutas de remoção de secreção. A secreção sai da periferia do alvéolo, dos bronquíolos terminais, respiratórios e vem para a região brônquica. Quando a secreção vem para cá, a resistência vai aumentar. 10 vai para 15, vai para 20. Esse aumento aqui, que é um aumento transitório, porque depois esse doente vai ser aspirado, esse aumento, ele é a confirmação de que a tua conduta surtiu efeito. Então, como é que eu sei se a minha conduta deu certo? Quando eu aumento a resistência imediatamente após a realização da manobra. O aumento da resistência é sinal de que você está tirando secreção da periferia
onde a resistência é nula, e está trazendo essa secreção para um local onde a resistência é alta. E aí a resistência vai aumentar ainda mais. E aí você depois vai aspirar e esse valor vai voltar para o que esse doente tinha anteriormente. Ficou claro, gente? Ficou claro? Vou repetir. O colega pediu aqui para repetir. Vou repetir, Ronaldo. Para entender isso, a gente precisa entender o seguinte. Existem dois sistemas. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma via assim, que desembocou numa via assim. Entrou um fluxo aqui, de 60 litros por minuto. E eu tenho esse diâmetro aqui. Esse fluxo de 60 está passando aqui. Aqui é B, aqui é A. Claro que a resistência em B vai ser muito maior do que a resistência em A. Porque esse é um circuito físico que a gente chama em série. Isso aqui é o que acontece na tua traqueia quando ela se bifurca em dois brônquios fontes. Eu tenho todo o fluxo aqui se dividindo em dois brônquios fontes, que também são calibrosos, então a resistência vai aumentar. Lá na periferia dos pulmões eu tenho isso, ó. Aí eu tenho 60 aqui, veio 30 para cá, 30 para cá. Aí aqui veio 10, 10, 10. Aqui se dividiu em 4, veio mais ou menos 7,3, 7,3, 7,3, 7,3. E aqui vai se dividir mais. Quando chegar aqui embaixo, eu vou ter milhões de ramificações. O fluxo aqui era 60. O fluxo aqui embaixo, o somatório deles também vai ser 60. Porque todo esse fluxo que entrou aqui, ele tem que estar indo para algum lugar. Ele vai se dividir por cada um dos milhões de unidades de vias aéreas aqui. Um pouquinho de fluxo em cada uma. Olha o tamanho dessa área de secção transversa. É gigante. Então, a resistência aqui é muito menor, mesmo tendo uma via aérea mais estreita, porque o fluxo aqui é próximo de zero. Eu dividi tanto isso aqui que ele se torna indiferente. Então, quando eu tenho secreção aqui,
Isso aqui interfere praticamente nada na resistência, porque lá na periferia a resistência é nula. Quando você faz uma conduta e você desloca essa secreção para cima, para uma via aérea mais central, eu estou trazendo essa secreção para cá, aonde a resistência é maior, que o fluxo é maior. Então, qualquer secreção aqui vai interferir a resistência, mais do que aqui embaixo, onde a resistência é nula. Então, quando você faz conduta desobstrutiva e tira a secreção da periferia, essa secreção vem para uma via aérea mais central, a primeira resposta que acontece é o aumento da resistência e não a diminuição dela. Porque lá na periferia ela já era nula, ela já era desconsiderada. Quando eu tiro a secreção de lá e trago para cima, opa, agora eu estou colocando secreção aonde eu tenho fluxo alto, resistência alta. Aqui a secreção vai influenciar. E, consequentemente, vai ter um aumento da resistência. Ok? Nessa região aqui, a resistência é nula. Porque é simples, gente. Aqui eu tenho essa área de secção transversa. Aqui embaixo eu tenho essa área. Muito maior. O fluxo que entra aqui, ele é o mesmo aqui, aqui. Aonde estiver indo ar, o somatório dos fluxos, ele vai ser esse valor aqui. Exceto se eu tiver vazamento para algum lugar. Mas se eu não tiver, esse ar que entrou pela traqueia, ele vai ser distribuído em todas as regiões pulmonares. Ficou claro, Ronaldo? Deu para entender? Beleza. Então, na periferia, a resistência é nula. Por quê? Porque a área de secção transversa, se eu somar o tamanho de cada um dos milhões de alvéolos, de vias aéreas, de bronquíolos terminais, respiratórios, eu vou dar uma área gigantesca. A área de secção transversa é infinitamente maior. E na região proximal, a resistência é maior, pois a área de secção transversa é menor. Qual é o tamanho da área de secção transversa aqui? É o diâmetro da traqueia. Qual é a área de secção transversa na periferia? É o somatório do diâmetro de todos os bronquíolos respiratórios e terminais. Ou seja, é uma área gigantesca. Quando eu pego a secreção que está aqui, faço condutas, posiciono o doente, uso ambu, uso ventilador, uso faço compressão torácica no abdômen, uso variação de PIP, e a minha conduta dá certo. Como é que eu sei que ela deu certo? Quando eu promovo o aumento da resistência. Se eu trago a secreção para cá, eu vou contribuir por aumentar mais a resistência. E, consequentemente, é sinal de que a minha conduta foi eficaz. Ok? Beleza. Um outro ponto muito importante
Vamos tomar uma água, gente. 15 para as 4, porque tenho que ter vocês com nível de atenção total aqui. Toma uma água, estica os braços aí, come um chocolatinho para botar glicose para dentro, para a gente entender esse slide aqui, tá? 4 horas a gente volta.